A gente sabe que Jesus ressuscitou, mas nós não sabemos como isso acontece. Por quê? Este é um poder de Deus, é um poder divino. Nós não sabemos como ressuscitar uma pessoa. Esse é um atributo de Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo para nós é um mistério. A gente sabe que ela aconteceu, está na Bíblia, ninguém duvida disso. Nós somos cristãos e a nossa fé nos ensina que Jesus Cristo é Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu a paixão, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Nós não temos dúvida disso, mas nós não sabemos como isso acontece. Nós sabemos que ele ressuscitou, mas nós não sabemos como acontece. Isto é um mistério, né? É por isso que a igreja é querigmática, porque apresenta quem é o Cristo, mas ela também é mistagógica, porque depois de apresentar esse Cristo, ela ensina qual o caminho deve ser percorrido para que você o encontre plenamente e permaneça com ele durante a sua vida e depois da sua vida. Então, essas são as duas principais dimensões da igreja para a catequese. O querigma, a dimensão querigmática, e a mistagogia, a dimensão mistagógica. Agora, nós vamos falar de um segundo tópico. Bom, depois de ter visto sobre as duas dimensões da igreja, nós já temos condições de ir para o segundo tópico do capítulo 3º do documento 107, que é a iniciação à vida cristã. O processo de catequese da igreja ao longo do tempo. Bom, antes da gente falar especificamente sobre a iniciação à vida cristã, nós precisamos fazer um parênteses para verificar 3 momentos distintos que a igreja teve modelos de catequeses diferentes. 3 momentos diferentes em que a igreja teve 3 tipos diferentes de catequese, tá? E a gente vai precisar passar por esses 3 momentos. A Igreja Católica, a nossa Igreja Cristã, ela foi fundada por Jesus Cristo. Jesus, nós sabemos, não vai ficar para sempre aqui na Terra, depois que ele vem à Terra nascido da Virgem Maria. Ele não fica para sempre. Então ele precisa organizar a Igreja, que é a instituição que Jesus pensa ser a instituição que vai levar os seus ensinamentos adiante até o fim dos tempos. A Igreja Católica, a Igreja de Jesus, ela é uma instituição pensada por Cristo para ser estabelecida aqui na Terra e levar ao conhecimento de todos os cristãos os seus ensinamentos, né? E esses ensinamentos, eles iriam existir até o fim dos tempos, até que Jesus voltasse na parousia, naquela sua segunda volta para destruir o mundo e destruir tudo o que há de mal. Oportunidade em que todos os cristãos e pessoas que foram tementes a ele viverão eternamente no céu com os anjos e santos junto da igreja celestial. Então a igreja terrena, que é a igreja instituída por Jesus Cristo, em que momento ela passa a existir? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega a Pedro, que é exatamente essa que está sendo projetada na tela de vocês. Jesus chega a Pedro e fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E aí Jesus aí vocês percebem que Jesus na imagem dá 2 chaves a Pedro, uma de prata e uma de ouro. Esse é o símbolo, né, do ligares na terra será ligado no céu, se desligardes na terra será desligado no céu. Aqui Jesus está conferindo uma autoridade sublime a Pedro. Pedro, você é a pessoa escolhida para organizar a minha igreja. Você é a pessoa que eu escolhi para ser o meu Papa. Papa significa pai, pontífice, aquele que está à frente dos outros. É como o pai de uma grande instituição, o pai de uma grande igreja. Eu sou o fundador, o Filho de Deus, mas eu quero que você, Pedro, você com as chaves que eu te dei,
organize a igreja e faça discípulos meus. Pedro, pegue todos os outros discípulos e vá ao mundo batizar cada um dos cristãos, aqueles que compactuam com as minhas ideias, com as ideias de meu Pai. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos meus. Esta foi a ordem dada a Jesus, não só a Pedro, mas a todos os discípulos, a todos os seus discípulos. A partir de então, Jesus confere a Pedro a autoridade de papa, de cabeça, chefe da igreja. A partir de Pedro, todos os outros papas nós chamaremos sucessores de Pedro. Bento XVI, sucessor de Pedro. Francisco, sucessor de Pedro. E o próximo papa também será o sucessor de Pedro. Nós já tivemos 266 papas. Então, todos os 265, depois de Pedro, ou melhor, são sucessores de Pedro, o cabeça da igreja. Mas você pode me perguntar, e os discípulos não mandavam em nada? Não, pelo contrário. Os discípulos mandavam sim, mas eles não organizavam a igreja toda. Quem organizava a igreja toda era Pedro. Os discípulos, cada um ficou responsável por uma igreja numa região próxima à Palestina, ou até mesmo longe da Palestina. Alguns ficaram responsáveis pela igreja de Corinto, outros ficaram responsáveis pela igreja de Tessalônica, outros ficaram responsáveis pela empresa de Filipo, outros ficaram responsáveis... igreja, né? Desculpe. Outros ficaram responsáveis pela igreja da Galácia. É por isso que a gente tem muitas cartas no Novo Testamento. Deixe-me até pegar a Bíblia. É por isso que a gente tem muitas cartas no Novo Testamento assim. Carta aos Romanos. Carta de São Paulo aos Coríntios, porque é a igreja que está em Corinto. Carta de São Paulo aos Efésios, porque é a igreja que está em Éfeso. Carta de São Paulo aos Filipenses, porque é a igreja que está em Filipo. Aos Colossenses. Aos Tessalonicenses. Entende? E assim por diante. Essas cartas são as cartas destinadas, são correspondências entre apóstolos, porque cada um ficou responsável por organizar uma parte da igreja. Eles eram os bispos da época. É por isso que o Papa é sucessor de Pedro, e a gente diz que os bispos no mundo inteiro são os sucessores dos apóstolos. E assim a igreja se organiza. É por isso que eu precisei, antes de explicar esse ponto 2, eu precisei falar sobre o caráter mistagógico e pedagógico da igreja. Jesus, quando entrega as chaves para Pedro, ele não está dizendo só para que Pedro organize a igreja e estabeleça uma organização aqui na terra, junto com os outros discípulos. Jesus está dando a Pedro a autoridade para o Pedro, junto com os discípulos, ensinar os seus próprios ensinamentos. Ele está dizendo, Pedro, fazei discípulos meus. Leve a fé que eu ensinei a vocês também para as outras pessoas. Leve os ensinamentos que eu ensinei para vocês também para as outras pessoas, para que eles conheçam o meu Pai e tenham a vida eterna. É desde aí que vem a missão da igreja, em apresentar quem é Jesus, o querigma, o primeiro anúncio, e também introduzir essas pessoas que conheceram Jesus para o mistério de uma vida eterna. Aí está a mistagogia. Agora, tudo que a gente falou no primeiro vídeo faz sentido. Aqui Jesus confia à igreja a autoridade para que a igreja possa ensinar, mas isso, ele não deixa Pedro sozinho com os discípulos. Ele não diz assim, ó Pedro, eu estou aqui te dando essa autoridade, eu vou ficar com vocês depois da minha ressurreição mais um período de tempo, não vou ficar para sempre aqui na terra, vou ficar mais um período de tempo, e depois eu vou voltar para a casa de meu pai, vou ter a minha ascensão. A gente sabe que Jesus ascendeu ao céu. Mas Jesus não deixou a igreja sozinha. Jesus deixa um grande presente para a igreja, que é o Espírito Santo. Se nós abrirmos esse documento da igreja, que qualquer pessoa pode achar no site do Vaticano, a Constituição Dogmática chamada Lumen Gentium sobre a igreja, Lumen Gentium significa luz dos povos. É um documento elaborado pelos padres lá no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, e no número 4 do documento,
deixa só eu ver se eu acho aqui. No número 4 do documento, ele vai dizer bem assim. Acompanhem lá comigo, para nós compreendermos esse caráter da igreja. Aqui. O Espírito santificador e vivificador da igreja. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho. Deixa eu aumentar aqui para nós. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho, para ele... Opa, ficou muito grande. Deixa eu voltar mais. Então vamos lá. Número 4 da Constituição Dogmática Lumen Gentium. O Espírito Santificador e Vivificador da Igreja. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para ele cumprir na terra, que obra é essa? Vamos lembrar. A vinda de Jesus Cristo à terra, nascido da Virgem Maria, ele teria que sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Esse foi o plano que Deus confiou ao Filho, para que o Filho desse redenção ao mundo inteiro. Então, consumada, ou seja, concluída a obra que Deus confiou a Jesus, para que ele cumprisse na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que santificasse continuamente a igreja e deste modo os fiéis tivessem acesso ao Pai por Cristo num só Espírito. Ele é o Espírito de vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna, por quem o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que ressuscitem em Cristo os seus corpos mortais. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós somos impelidos pelo Espírito Santo. Nós estamos dentro da igreja, e a igreja... Jesus subiu para o céu, mas não deixou a igreja lá na mão de Pedro e dos discípulos sozinha. No dia do Pentecostes, quando Pedro, junto com todos os outros discípulos, estavam se reunindo num domingo à noite para partilhar duas coisas, o pão e o vinho, e a palavra, os ensinamentos de Jesus, é nesse instante, no Pentecostes, que Jesus encaminha o grande presente que está conosco na igreja até hoje e vai continuar até o fim dos tempos, que é o Espírito Santo. Continuando ali. A igreja que ele conduz à verdade total e unifica na comunhão e no mistério. Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito guia a igreja numa comunhão total entre todos nos ensinamentos de Cristo e no mistério do Cristo. Enriquece-a ele e guia-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos e adorna com seus frutos. Aqui ele está dizendo assim, a igreja é recheada de dons. Existem diversas pessoas, cada pessoa tem um carisma diferente. Alguns são catequistas, outros são padres, outros religiosos, alguns bispos. Outros gostam de rezar o terço, outros são da confraria do escapulário. Então ele está dizendo, aqui nós temos uma multiplicidade de dons que é dado pelo Espírito. E para concluir, pela força do Evangelho, rejuvenesce a igreja e renova-a continuamente e leva-a à união perfeita com o seu esposo, que é Cristo. Porque o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus, vem. Então a igreja, ela está ensinando sobre Cristo na terra, mas ela está ansiosa pela volta do Cristo, a volta definitiva, que vai pegar a igreja na terra e vai levar a igreja e todos os seus filhos, os cristãos, para o céu. Ok? Então, por que eu disse isso? Justamente para nós entendermos como é essa dinâmica da igreja para com o seu povo. E também a dinâmica de Jesus quando entrega e dá autoridade a Pedro. Ok? Então, ainda não terminei aquele parênteses, ainda estou no parênteses. Então, Jesus dá essa autoridade a Pedro, e a igreja, com essa autoridade, até hoje, vai ensinar na fé, por meio da mistagogia e do querigma. Acontece que, agora sim, nós começamos a entrar nas 3 etapas de catequese da igreja. Como? Se a igreja recebeu o munus de mistagogia e de querigma, como a igreja, em 3 momentos diferentes da história, catequizou, apresentou Jesus para a humanidade. Então, agora eu vou começar a falar sobre esse
primeiro momento de catequese na igreja. Como todo mundo sabe, o primeiro momento surgiu quando Jesus iniciou a igreja. Esse primeiro momento, ele vai durar da instituição da Igreja Católica, exatamente nessa imagem, quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, quando Jesus Cristo cria a igreja, ele confere a Pedro a autoridade para ensinar. E a igreja vai ensinar nesse primeiro modelo, desde agora, quando Jesus dá autoridade a Pedro, até aproximadamente 313, se não me falha a memória, nesse ano, com o Edito de Milão, com Constantino, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então a igreja, ela vai, nesse primeiro momento de catequese, utilizar um jeito próprio de catequizar. Ela vai chegar para as pessoas e ela não vai simplesmente falar assim: ah, você quer ser cristão? Vem aqui para a nossa igreja. Não, não era assim. Nós precisamos lembrar que logo depois que Jesus ressuscitou, ele passou um tempo na terra e depois subiu para o céu. Depois que ele ressuscita, Jesus não fica amigo de todo mundo. Jesus foi crucificado, foi morto, condenado e depois crucificado, justamente por conta das suas ideias, justamente porque ele queria apresentar o reino de Deus. E ele ficou perseguido, né? Todas aquelas pessoas que compartilhavam da mesma ideia de Jesus, que aceitavam os seus ensinamentos, também foram perseguidas. Então, do momento da ressurreição até 313, até o ano 313, com o imperador Constantino, os cristãos vão ser perseguidos. Então os discípulos não podiam simplesmente, em praça pública, fazer uma convocação e começar a falar dos ensinamentos de Jesus. Isso não era possível. Os discípulos se reuniam às escondidas, geralmente aos domingos à noite, para partilhar, segundo a ordem dada na última ceia, para partilhar o pão e o vinho e os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Então os discípulos se reuniam à noite, escondidos, longe de alguém que poderia denunciá-los. Só que eles tinham o principal mandamento de Jesus para a igreja, que era: ide ao mundo, espalhai os meus mandamentos, os meus ensinamentos, e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os discípulos não podiam simplesmente ficar parados se reunindo aos domingos à noite e esquecer do resto. Eles precisavam angariar discípulos, eles precisavam espalhar o reino de Deus. Só que durante esse primeiro período, o espalhar o reino de Deus era de uma forma mais velada, com cuidado. Então como que eles faziam para admitir novos cristãos dentro da igreja que nesse período era perseguida? Bom, eles viam que alguém tinha o perfil, alguém que se interessou em algum momento da sua vida por Jesus. Se eles percebessem que aquela pessoa tinha uma predisposição, queria buscar a Cristo, eles iam convidando, aos poucos. Primeiro traziam uma ideia de quem poderia ser Cristo, o Filho de Deus, o plano de Jesus Cristo, né? Depois, com o tempo, por meio de passos, eles iam trazendo as pessoas para a comunidade. Não era assim, chamava e já ia participar da ceia. Não. Um dia eles conheciam os cristãos, no outro dia eles descobriam o que a pessoa fazia, trocava-se experiências, ficava-se íntimo, você fazia amizade com a pessoa. Depois, quando você percebia que ela não era nenhum espião do governo que perseguia os cristãos, ou um soldado espião, é que a pessoa ia sendo admitida paulatinamente, passo por passo, até chegar no ápice e se tornar cristã. O ápice era participar da Santa Ceia. Este era o ponto mais alto. O ápice significa o ponto mais alto. Só se chegava ao ápice quando se tinha certeza que aquela pessoa era uma pessoa de bem, uma pessoa que não iria denunciar os cristãos que estavam ali escondidos, se reunindo. Como era uma época de perseguição, como eu disse, eles não se reuniam em praça pública. Eles se reuniam escondidos numa casa, às vezes num cemitério, também conhecido por catacumbas. É aí que vem a primeira característica desse primeiro período de catequese. Primeiro, a perseguição. Segundo,
os cristãos se reuniam em catacumbas. Eles se reuniam, portanto, em catacumbas, em cemitérios, exatamente como nessa imagem, ó. Alguns cristãos reunidos, existe alguém, provavelmente um discípulo, que está oferecendo o sacrifício. Percebam que ali eles têm um quadro, um ícone de Cristo, ao que me parece, um cálice e uma espécie de píxide, né? uma bandeja elevada para colocar o pão, que é aquela menorzinha mais negra, e o cálice em cor vermelha ou laranja. Né? Essa era a realidade dos primeiros cristãos. Se reuniam às escondidas, em catacumbas, em cavernas, para partilhar o pão e o vinho e os ensinamentos de Jesus. Aí eles conheciam as pessoas e a admitiam na fé católica, sempre aos poucos. Como era um número menor de pessoas, era possível que os discípulos, representando os bispos, né, de hoje, ou melhor, os bispos de hoje representando os discípulos daquela época, como eles tinham a capacidade, como eram menos pessoas iniciando na fé católica, eles tinham a capacidade de acompanhar de perto a vida daquele cristão. Então passava-se aproximadamente 3 anos conhecendo a pessoa, para depois de 3 anos iniciar ela na fé católica, fazendo com que ela se aproximasse do banquete pascal, a missa, né? Que não tinha naquela época, claro, a organização e a estrutura que é a missa de hoje, mas era uma espécie de missa, a Santa Ceia, partilhando o pão, o vinho e os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando depois de 3 anos os discípulos viam que aquela pessoa estava preparada e os discípulos eram seus próprios padrinhos dessas pessoas que estavam iniciando na fé cristã, quando elas estavam preparadas depois de 3 anos, elas eram iniciadas na fé cristã, recebendo o corpo de Cristo e os primeiros sacramentos. É importante dizer que naquela época os sacramentos também não tinham a forma e a organização que temos hoje. Né? É claro que era uma forma muito mais primitiva, muito mais arcaica. Não tinha todos os símbolos que nós temos hoje. Mas as pessoas eram sim iniciadas na fé, plenamente. Dessa forma, depois de 3 anos. Ok? Aqui então começa o segundo período de catequese na história da igreja. O segundo período de catequese é uma guinada, uma mudança brusca na história da igreja, que vai começar a partir de 313 e vai durar até o Concílio Vaticano II em 1962. Então veja, esse segundo período é o período de maior tipo de catequese que a igreja teve. Como ele é marcado? Como que aconteceu ele? Veja, até 313, os cristãos ainda eram perseguidos. Acontece que surgiu um cara chamado Constantino, um imperador do Império Romano, extremamente influente, que não era cristão, perseguia os cristãos, mas em um determinado momento ele precisou enfrentar uma guerra. E diz a lenda que Constantino teve uma visão, antes da guerra, de uma cruz sendo ostentada por anjos. E ali dizia assim: Constantino, se queres vencer, use o símbolo da cruz. Use a cruz. Diz a lenda, diz a história, que Constantino imprimiu a cruz no escudo de todos os seus soldados. E diz a história confirma que Constantino ganhou aquela guerra por conta do símbolo da cruz. A partir daquele instante, Constantino elabora um documento chamado Édito de Milão. É um documento que autoriza os cristãos a professar a sua fé publicamente. A partir de agora, os cristãos não precisam mais ficar nas catacumbas, aprisionados, excluídos e até perseguidos. E não só isso. O Édito de Milão não só autorizou o culto público a Cristo, como elegeu, colocou o cristianismo como a religião oficial do Estado do Império Romano. Então, Constantino
deu a possibilidade da igreja se estabelecer no espaço e no tempo da história. Agora a igreja ela não está mais subjugada, a igreja não está mais escondida, mas agora a igreja começa a ganhar templos grandes. Por ser a religião do império, muitos querem agradar o imperador. Então, desculpe. Então começa a existir a partir de agora uma adesão em massa da fé católica. E são duas as características desse segundo período. Primeiro, a adesão em massa da fé católica, muita gente querendo ser cristão, porque virou a moda, a religião do império. E segundo, a comunidade era uma comunidade cristã, então não havia mais tanto a necessidade daquele tipo de catequese do primeiro período da igreja que a gente estava falando agora há pouco, que era a catequese no estilo catecumenal. Você primeiro conhece a pessoa, vai trazendo a pessoa aos poucos para a fé católica, e depois de bastante tempo, quando ela está preparada, ela recebe o maior tesouro da fé, que é a comunhão, os sacramentos. Não, a partir de agora não havia mais a necessidade de uma catequese tão intensa, porque as pessoas respiravam um ambiente cristão. A maioria esmagadora das pessoas no segundo período de catequese da igreja, entre 313 até 1962, as cidades eram cristãs. Então os pais ensinavam para os filhos. Os pais iam à feira, os pais iam à feira, ali se aspirava ao cristianismo. Estava a feira de frente para a igreja, tocava o sino, todos rezavam. Né? Ninguém passava tanto a perna em ninguém, não havia tanto calote, porque tentava-se viver o cristianismo na sua forma mais pura. É claro que sempre tinham aqueles complicados, né? Como ainda temos, mas as pessoas tentavam viver uma fé verdadeira porque elas aspiravam um ambiente cristão. A fé era aderida em massa, tinha muita gente ali da Igreja Católica. Então até quem não era católico acabava sendo subjugado pela força esmagadora do cristianismo sobre as pessoas nessa época. Então, alguns dizem que esse foi um bom período porque todo o povo aspirava ao cristianismo. Só que eu discordo um pouco, porque todo mundo fazia uma adesão rápida à fé, e quem era o único responsável pela administração da catequese não eram agora mais os instrutores, os discípulos, mas apenas o padre e os bispos e a comunidade. Então, assim, negligenciou-se a catequese. Já não se fazia mais aquele período de evangelização por etapas de 3 anos, de conhecer a pessoa, de trazer ela aos poucos. Mas começava fazendo assim: você quer se tornar cristão? A pessoa fala assim: eu quero. Então vem aqui, junta um monte de gente e a gente batiza. Ah, agora que vocês estão preparados, também vão receber a comunhão. Junta um monte de gente e a gente batiza. Né? É até aí que surge, como eu falei para vocês naquele nosso último encontro de catequese naquele último encontro que a gente fez no sábado de organização do nosso estudo, eu disse: a linguagem teológica dos sacramentos, a sequência lógica teológica dos sacramentos é batismo para ingressar na igreja, confirmação e depois Eucaristia. Nessa época se perverteu um pouco a ordem. Por quê? Você falava assim: eu quero entrar na igreja. Não precisava de nenhuma instrução, o padre ia lá, te batizava, você já recebia no mesmo dia a Eucaristia, só não fazia a crisma, porque a crisma é um sacramento que só pode ser dado pelo bispo. Então, como o bispo era muita gente sendo batizada e recebendo a primeira comunhão, o bispo não conseguia estar toda semana ali naquela paróquia. Então esperava-se às vezes 1 ano, meses, até que o bispo viesse naquela paróquia e juntasse um monte de gente que não tinha mais que tinha a Eucaristia e o batismo, mas que não tinha crisma, juntava esse monte de gente e no mesmo dia o bispo crismava todo esse povo. Então é marcada por uma fé em massa. É muita gente querendo ser cristão e a ideia do que é ser cristão, ela vai ficando perdida, ela vai ficando para trás. Tá? Então este é o segundo período da nossa fé, que vai até 1962. A partir de 1962 a 1965,
existe uma grande revolução na Igreja Católica, que é o Concílio Vaticano II. Vejam que lá com o Édito de Milão, com Constantino, foi ótimo que ele deu visibilidade para a Igreja. Foi ótimo que a Igreja se tornou a religião do Estado. Porque agora todos poderiam conhecer a Cristo de forma bacana, de forma plena, mais fácil. Foi importante aquele período porque catequizou-se muita gente. Só que era uma catequese meio fraca. Porque ela era muito social. A gente chama de... Assim como tinha no primeiro período o catecumenato, nesse segundo período a gente chama de catequese social. É o próprio povo que dá a catequese. Né? Aí vem o Concílio Vaticano II em 1962 e vai durar 3 anos, 62 até 65, e vai dizer assim, peraí, nós precisamos voltar às nossas origens no catecumenato, as origens dos primeiros cristãos. Por quê? Porque nós estamos em um período da igreja em que as pessoas não são mais catequizadas. As pessoas vão à missa, recebem a Eucaristia, a igreja se tornou uma empresa, uma administradora de sacramentos, as pessoas vão lá, pagam por um serviço, recebem pelo serviço e não estão nem um pouco preocupadas com o caráter salvífico, o caráter de salvação dos sacramentos. As pessoas não estão mais preocupadas com o caráter de... divino dos sacramentos, os seus efeitos. Qual é o efeito da Eucaristia? Qual é o efeito do batismo? O batismo apaga o meu pecado original e me torna filho da igreja, me torna cristão. As pessoas já não estavam mais preocupadas com isso. É aí que vai vir o Concílio Vaticano II e vai dizer assim, precisamos voltar para o tempo das catacumbas. Não que a gente vai voltar para as catacumbas, né? Por mais que tenham alguns aí fora da igreja falando que nós cristãos temos que voltar para as catacumbas, porque não querem engolir a gente, o concílio falou assim, não é que a gente precisa voltar para a catacumba, a gente precisa voltar para o método que se utilizava para evangelizar cristãos lá nos nossos primeiros séculos da igreja, que era o tipo de catequese chamado catecumenato. Precisamos acabar com essa ideia de catequese social, porque a sociedade de hoje, isso em 1962, a sociedade de hoje já não é mais cristã. A sociedade já está pervertida. Não adianta mais os padres só administrarem a missa, só administrarem o batismo, só administrarem o bispo a crisma, só administrarem o sacramento do matrimônio e outros sacramentos, e não dar catequese. A gente precisa dar catequese. Por quê? Porque agora a sociedade não é mais capaz de dar a catequese que antigamente se dava. Tinha suas dificuldades lá na época de Constantino, mas o próprio povo catequizava o povo, porque era um povo que estava imergido num contexto cristão. Agora, em 1962, a igreja percebeu que ela demorou muito para fazer uma alteração. Ela percebeu que a partir daquele momento, já há muito tempo, na verdade, a catequese da igreja estava desfalcada. É aí que vem o concílio e não muda só a catequese, mas o Concílio Vaticano II vai ter uma série de documentos elaborados. Vou até abrir aqui para nós todos os documentos do Concílio Vaticano II. Veja, o Concílio Vaticano II elaborou uma série de documentos falando sobre as necessidades de alteração da igreja. Ele vai elaborar o Dei Verbum, o Lumen Gentium, a Sacrosanto Concilium, que a gente vai falar, a Gaudium et Spes, a gente também vai falar ali da Lumen Gentium, da Dei Verbum, vários documentos, o Decreto Ad Gentes a gente também vai falar. Então, a igreja, em 1962, com o Concílio Vaticano II, reformulou a ideia de catequese, a ideia de igreja, a ideia de missa. A igreja mudou o contexto de missa. Agora a missa não é mais feita em latim, a missa vai ser feita em vernáculo, na língua do povo. O povo vai ter uma participação mais ativa. A catequese vai ser uma catequese com a inspiração catecumenal. A gente vai resgatar aquela catequese dos nossos primeiros pais, dos primeiros períodos da igreja, justamente para a gente reformar a igreja, porque se a igreja continuar da forma como está, a igreja não vai conseguir se sustentar. Nós precisamos atualizar a igreja. A sociedade se atualizou e a catequese ficou naquela concepção antiga do catecismo social. Precisamos mudar agora para um catecismo
para uma catequese catecumenal, com inspiração catecumenal. Se deu certo para os nossos primeiros cristãos, agora nossa catequese está em crise, vamos voltar lá para o nosso primeiro modelo de catequese, porque se deu certo para eles, vai dar certo agora. E a igreja, numa forma muito acertada, volta com o catecumenato. Mas como ela faz isso? Bom, existe um documento da igreja chamado Sacrosanctum Concilium, que é o documento da igreja que vai falar sobre a liturgia, né? Nesse documento, exatamente no número 14, vamos acompanhar lá, ou melhor, 64, olha o que vai dizer o parágrafo 64 do documento Sacrosanctum Concilium. Restauração do catecumenato. Restaure-se o catecumenato dos adultos, com vários graus, a praticar segundo o critério do ordinário do lugar, de modo que se possa dar a conveniente instrução a que se destina o catecumenato, e santificar este tempo por meio de ritos sagrados que se hão de ser celebrados, ou que se hão de celebrar em ocasiões sucessivas. O que quer dizer isso? O próprio título já diz. O Concílio Vaticano, em 1962, reconheceu a necessidade de alteração do catecismo social, voltando para o catecumenato. E ele diz assim, ardentemente o concílio pediu, restaure-se o catecumenato dos adultos. Mas a gente compreende que não é só para os adultos. Tanto é que não é só os adultos que estão no catecumenato agora. Nós, inclusive, estamos trazendo o catecumenato para a catequese dos pequenos. A catequese com inspiração catecumenal. Então, restaure-se o catecumenato dos adultos com vários graus. Lembra que eu falei que os nossos primeiros pais faziam as coisas por etapas? Conheciam, chamavam, faziam a experiência do querigma, mostrava quem era Jesus, fazia a pessoa renunciar à sua antiga vida e adquirir uma vida nova em Cristo. E quando a pessoa estava preparada, ela ingressava na Igreja Católica, recebendo os sacramentos e participando do banquete, do pão e do vinho. Ali o número 64 vai dizer, restaurando o catecumenato dos adultos com vários graus, a praticar segundo o critério do ordinário do lugar. Isso é, segundo os critérios do bispo, do nosso bispo, né? Segundo a orientação do nosso bispo. E aqui na nossa arquidiocese, nós temos uma orientação incrível do nosso bispo incentivando o catecumenato. Isso que é bonito. Então, aqui nós conseguimos voltar àquele contexto de uma catequese próxima, com inspiração catecumenal, que você conhece a pessoa, uma catequese personalizada, em que tem um instrutor, um catequista próximo das famílias. Tudo isso influencia no nosso modelo de catequese. E aí é que vem o terceiro modelo de catequese da igreja. Uma retomada do catecumenato. A isso nós chamamos de catequese com inspiração catecumenal. Porque talvez nós não consigamos fazer o catecumenato como eles fizeram. Mas nós precisamos trazer para o nosso contexto de catequese hoje a inspiração daquele método de catequese que é o catecumenato. Então a igreja, para concluir esse vídeo, a igreja teve 3 momentos diferentes e distintos de catequese. Primeiro, quando foi instituída a igreja, lá com Pedro, que é chamado de catecumenato. Isso durou até 313 com Constantino. Com Constantino, existe uma adesão em massa da fé. Então, existe agora o catecismo social. Os padres, os bispos, se preocupam apenas em administrar os sacramentos. E quem catequiza? A sociedade. Isso vai durar até 1962 com o Concílio Vaticano II, quando começa um novo tipo de catequese. Reforma-se a catequese antiga e adquire-se agora uma catequese com inspiração catecumenal, como a dos nossos primeiros papas, a dos nossos primeiros bispos, os nossos primeiros cristãos. Tá bom?